Durante painel de discussão na Conferência do Fundo Monetário Internacional, que está sendo realizado na Arábia Saudita, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a inflação brasileira gira em torno de 4% a 5%. Ele explicou que esse patamar está dentro da normalidade para o que a economia brasileira registrou depois da implementação do Plano Real. Haddad ainda ressaltou que o câmbio e a valorização do dólar pressionaram a inflação brasileira, o que levou o Banco Central a adotar uma política contracionista, quer dizer, aumenta os juros para contrair o consumo. Segundo o ministro, a valorização do real em relação ao dólar pode ajudar no controle da inflação e evitar novas subidas de juros pelo Banco Central. Meu querido Henrique Kriegner, aqui a gente fala em cima de fatos concretos, mas esses dados do IBGE são dados que não refletem aquilo que a população está sentindo nas ruas. O combustível está subindo, os alimentos estão subindo, a energia elétrica não subiu porque a Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu, subsidiou o preço da energia elétrica para evitar um aumento de 0,75% este mês. Subiu só 0,16% a inflação. Então, eu pergunto para você, se você fizer uma lista dos seus gastos, por exemplo, em janeiro de 2023 ou março de 2023, e comparar agora, será que vai ser uma inflação dentro dos patamares aceitáveis ou será que o teu bolso vai reagir? Com certeza, o bolso vai reagir, está reagindo e gritando para todos os brasileiros, Capês. É assustador a realidade e bolha que o Haddad vive, ainda sendo o líder, né, da pasta aí da economia na fazenda do nosso país. Como que ele não consegue perceber que não tem como dizer para a população que a inflação está dentro da normalidade? E não é só uma questão de discurso político, isso aqui também é uma questão de dados. O CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, já estabeleceu, e isso foi revisado no final de 2024 também, que a inflação ideal para o Brasil, óbvio que a inflação quanto menor melhor, mas que é ideal para o Brasil gira em torno de 3%, de 3% a 3,5%. Então, mesmo que a inflação que ele está considerando agora, que não são os números oficiais, porque ela está um pouco acima, mesmo que fosse o que ele diz agora, não está dentro daquilo que o Conselho Monetário Nacional vai dizer que é o ideal ou a normalidade no país. Ou seja, ele está completamente fora da realidade política, do tato com a população e também dos números. Por isso, Capês, vou repetir aqui, eu sempre falo isso, não tem como mais continuar com Fernando Haddad na pasta da Fazenda como ministro da Fazenda. É insustentável a situação de ter alguém com tamanha rejeição política liderando isso, porque o que ele está fazendo lá junto com o FMI é política, não é política monetária, não é política cambial, não é política fiscal de forma alguma, é uma política para tentar melhorar a imagem do Brasil do lado de fora. Só que lá no lado de fora as pessoas consideram os números mais do que os discursos, e os números não estão a favor do Haddad. Rodolfo Maris, nós estamos discutindo aqui inflação, vamos tentar entrar um pouquinho mais fundo nos problemas? Sim. Como é que vamos fazer para pagar R$1 trilhão de juros este ano de uma dívida pública que passa 80% de toda a riqueza nacional, que é o PIB? Como é que vamos fazer para enfrentar quando a taxa de juros já vai subir para 13,25%, 14,25%, pode chegar a 15,5% ao ano? Quais são esses dados? Quando aumenta a procura e os pedidos de seguro-desemprego, Sim. Quando aumentam os pedidos de recuperação judicial, recorde de empresas, Sim. Quando as estatais têm prejuízo recorde e quando o governo parece não conseguir sequer controlar os 53 bilhões de reais que o Congresso Nacional está usando como pretexto ou como condição para votar projetos que o governo tem interesse. Então, como é que o ministro Haddad não fala sobre isso? Capês, são muitos bilhões aí na sua oratória, você percebeu? Bilhões daqui, bilhões dali, bilhões de lá, bilhões acolá, e a gente não sabe de fato como te responder essa pergunta. Fato é que nós, que somos consumidores finais aqui de produtos de supermercado, não estamos aguentando mais essa inflação e o superávit desses preços. O café, por exemplo, tem tido aí o maior aumento da história, de toda a sua história, talvez da existência do café
nunca foi tão alto o seu valor nas gôndolas do supermercado. Assim também, como diz a minha esposa, que fez mercado ontem, o arroz também está dessa forma, o básico, as pessoas que sobrevivem com o básico, eu fico pensando como que elas fazem no seu dia a dia. Já que foram citados aqui, já que o Kriegner falou lindamente, brevemente aqui sobre o Haddad, eu falei no começo, lá de novembro, Capês, aqui no ano passado, que ele estava equilibrando pratos. E naquela ocasião eu tinha ele como grande equilibrista de pratos. E dessa forma, eu vejo ele como o cara que já está deixando os pratos caírem. Ele vem a público com uma narrativa de que está tudo bem, entre 4,5% dos juros está dentro da normalidade para o plano real. Veja bem as entrelinhas, tá? Olha a semiótica aí. Está tudo bem para o plano real, que vem desvalorizando devido à inflação. Mas esse argumento, essa narrativa que ele coloca é simplesmente para tentar acalmar as pessoas que pouco entendem sobre a inflação. Pessoas que estão pagando mais os seus produtos no supermercado e que ainda não observaram a crise econômica em que o Brasil se encontra. Guilherme Mendes, você sabe que eu fui presidente do PROCON aqui em São Paulo e secretário de Defesa do Consumidor no período da pandemia. E o que eu fiz? Eu entrava em supermercado. Eu sou contra tabelamento, eu sou um liberal convicto, mas numa época em que as pessoas não estão, a diarista não pode trabalhar, o preço não pode subir. E eu comecei a ficar especialista em preço de produto. E você sabe quanto custava o arroz Tio João? O pacote de 5 quilos do arroz Tio João? Que ano que foi isso, Capês? Isso foi 2019. 2019? 2019. Não, 2020, que foi na pandemia. 2020. Tava R$19, R$15, R$19. Sabe quanto está o pacote de 5 quilos do arroz Tio João? Aqui no Mercado Livre. Eu vi agora. R$79. Não. Está escrito aqui, por favor. Não pode ser. Espera um pouquinho. Por favor. Não pode. Por favor, está aqui com você, não deixa apagar. Leia. Arroz Tio João. Vamos lá, sem fazer propaganda, tá? Mas vamos lá. Anúncio do supermercado. E a propaganda é contrária, é para não comprar. Marca. Arroz branco tipo 1. Tipo 1. R$ 78,90. Qual é a marca do arroz? Tio João. Muito bem, volta para cá. Então, veja bem, não estou fazendo propaganda, não, estou falando para não comprar, porque está caro. Guilherme Mendes, que não acredita em nada, só no que interessa, por favor, você que acredita no The Sun, mas não acredita aqui na internet... Eu acredito. O que você acha da inflação? Vamos parar de comer arroz, então? Não come arroz. Capês, primeira coisa, troca a loja, porque eu achei o Tio João aqui é 36, só não, pra é agulhinha, falar... agulhinha. Ah, bom, 36 é o agulhinha, não é o tio, você não sabe nem ver preço. Não, mas peraí. Aprende a consultar. Troca a marca. É o agulhinha que é 36 reais. Ah, bom. Sabe o que é isso? Olá. É fake news, esses caras são rápidos. Só que eu tô atento, pode falar. Mas veja lá, a questão da inflação, e sobretudo a inflação dos alimentos, é o que tem prejudicado o governo de uma forma absurda. Porque, de fato, como vocês colocaram, as pessoas estão tendo dificuldade para comprar o básico, não é? Agora, que a inflação está dentro da meta ou um pouco acima da meta, que era uma meta de 4,5, isso também é verdade. O governo tem aí uma escolha difícil para ser feita. Inibir o crédito e o que já vem acontecendo pela própria ação do Banco Central com o aumento da taxa Selic e, naturalmente, esfriar a economia, o que faria a inflação decrescer, cair, ou então manter um determinado padrão de consumo que foi implementado em grande parte pelos programas sociais que o governo intensificou e correr o risco de ver a inflação fora da meta. Essa é a escolha que vai ter que ser feita. Provavelmente o caminho ortodoxo vai ser o de tentar esfriar a economia, mais ou menos na mesma linha do que o nosso presidente Javier Milei fez na Argentina. Lá não tem inflação, a inflação caiu para níveis muito baixos, aliás, os menores da história. Por outro lado, também não tem atividade econômica. Essa é a escolha para se fazer. Agora, qual caminho o governo vai escolher, não se sabe. O fato é, a intervenção para a baixa dos preços dos alimentos, essa sim é urgente. E, sem dúvida, vai impactar também a questão da popularidade. Espero só que as decisões políticas, as decisões econômicas não sejam meramente pautadas na política, porque senão depois elas voltam normalmente com um preço mais alto. E a gente já viveu isso no país inúmeras vezes, com desvalorização do câmbio, com tabelamento de preço, o que você bem falou. Às vezes uma atitude aparentemente simples vai voltar muito pior meses depois.
Então pode esperar sentado, porque o dia que a economia não estiver ligada à política... Priscila Silveira, eu já vi que o Guilherme Mendes é capaz de apanhar da mulher, que ela manda buscar o arroz tio João e ele volta com a agulhinha. A agulhinha é muito bom, tá um preço um pouco melhor. Mas eu queria perguntar para você, querida Priscila Silveira, esse negócio de volta... O meu sogro, uma vez, quis fazer uma surpresa para minha sogra, saudoso sogro São Humberto, já falecido. E chegou uma vez, no Natal de 1990, com uma Belina usada que ele tinha comprado. Mas estava em perfeito estado. Lembra da Belina? Que Sim, lembro. Parou, tocou a campainha, nós saímos e ele falou tchan, 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 todo orgulhoso. E minha sogra sentou na escada e falou, ai, que desânimo. Então tem que acertar, não pode fazer surpresas desagradáveis. Minha querida Priscila Silveira, o que você acha da inflação, o preço dos alimentos disparando? O país pede providências, mas o ministro Haddad pede calma. Capês, curiosamente, como o Guilherme que colocou, não é uma política muito do governo, né, de esquerda e principalmente o governo Lula, que em todas as outras suas gestões trouxe um poder de compra, elevou o poder de compra do consumidor, da população em geral. A gente vê o poder de compra bem menor, né? Como você bem colocou aqui, o arroz, o café, a gente, assim, eu não sou muito de fazer mercado, óleo, né? E eu tô falando dos alimentos, então não só os alimentos subiram, a gente percebe luz, energia, material escolar, tudo tem a influência, né, da inflação, não tem como negar, mas aqui eu acho, né, não estou defendendo o ministro, até porque está notório que a inflação está crescente, mas quando ele fala que a inflação está dentro da normalidade, ele se refere a dados colocados pelo IBGE, vez que o IBGE traz uma pesquisa que desde 1999 até 2023, a inflação ela ficou por volta de 6,36. Então, quando ele fala dentro da normalidade, ele quis dizer que ela caiu dos 2 dígitos anteriormente praticados, que era acima de 10%, e aí ela fica entre 4% e 5%, claro, aí dentro, né, 4,5% a gente já tem um estouro na meta oficial da inflação. Agora, mexendo no bolso, a gente acaba por discordar da estatística trazida pelo IBGE, porque a gente vê uma grande concentração de aumento nos alimentos, como eu disse, em tudo, e é óbvio que isso reverbera e vem da inflação. Capês, não tem como não falar que não é, por mais que a gente queira minimamente entender a fala do ministro, eu vou aqui discordar, porque eu acho que quem sente é quem sente no bolso.